E agora vamos ao último painel do Congresso Security Leaders. O tema, No Divã com os Hackers. Grupo de especialistas em detectar falhas em sistemas de proteção cibernética compartilha suas estratégias com CSOs. Para fazer a abertura do tema, nós convidamos o Country Manager da Trend Micro, Fábio Piccoli. Vamos recebê-lo? Muito bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde. Uau, quanta gente ainda. Véspera de feriado, né? Então eu falei, poxa, hoje vai ser bem mais complicado, né? Então todo mundo vai querer ir embora, etc. Então contratei, junto com a Graça aqui, nós contratamos a caravana e o pessoal manteve, tá firme e forte. Bom, tirando a brincadeira, pessoal, meu nome é Fábio, trabalho na Trend há mais ou menos 15 anos. Normalmente as pessoas têm um pouco de vergonha de falar que trabalham tanto tempo na mesma empresa, no meu caso é o contrário. Estou bem feliz de continuar e estou sempre contando um ano a mais, né? Estou sempre querendo contar um ano a mais. A única parte que me chateia um pouco disso tudo é que, se eu não me engano, logo no primeiro painel, uma das pessoas que entrou pelo vídeo, peço desculpas, eu não lembro o nome da pessoa, ela comentou que ele trabalha com segurança desde o século passado. Aí eu falei, pô, nossa, eu estou ficando velho, né? Estou passando o tempo realmente e aí fica complicado. Eu quase desde o século passado, com TI desde o século passado, com segurança desde 2001, então tive essa oportunidade na Trend. E aí eu gostaria de comentar um pouquinho para vocês do que nós fazemos na Trend, antes de começar o meu bate-papo, o que nós temos feito aqui no Brasil. Tá? São, acho que, a quarta ou quinta vez que eu participo palestrando nesse evento, e pelo quarto ou quinto ano que eu falo sobre o que a Trend tem feito ou investido para poder avançar cada vez mais no mercado de segurança e poder estar cada vez mais perto de vocês, os clientes, e entendendo os problemas e podendo ajudá-los nesses problemas. Uma das questões que nós fizemos esse ano, independente da crise ou do cenário econômico que nós estamos vivendo, nós abrimos mais 3 escritórios no Brasil, né? Então, expandimos a atuação, agora temos um escritório em Curitiba, um escritório em Minas, e estamos abrindo um escritório em Recife, então abriremos até o final do ano 3 escritórios no Brasil, então esse é um investimento grande. Outro investimento importante é que nós continuamos com toda a parte de pesquisa, então o Fernando e o Alfredo, que estão ali, são 2 pesquisadores da Trend que trabalham dia e noite tentando entender que novo problema nós enfrentaremos, vocês enfrentarão, e de que forma nós podemos colaborar com vocês nesses problemas. Tá? Então, contem bastante conosco, você já tem uma equipe grande da Trend aí, contem bastante conosco para poder entender e endereçar esses problemas. Eu adicionei na minha apresentação 3 slides novos. Tá? O primeiro slide está relacionado a Black Friday. Todo mundo conhece a Black Friday, certo? Certo? Eu vi alguns sorrisos aí. Nesse caso, não é uma Black Friday tão positiva. É o que nós vivemos na semana passada. Eu não vou entrar na polêmica se eu tenho que torcer por aqui ou por aquilo, se a tragédia de um lugar é maior do que a tragédia de outro lugar, etc. Mas o importante aqui é a gente entender, e eu trouxe aqui uma matéria para vocês que mostra que o Estado Islâmico foi o primeiro grupo terrorista que dominou não só uma região física, como uma região digital. E por que eu estou trazendo essa questão para vocês? Porque o tema de baixo ali é o que me preocupa ainda mais. Deixa eu ver se... Que fala aqui que o próximo grupo terrorista vai ter muito mais presença digital do que, inclusive, física. E aí parece um mundo que nós já vivemos, né? Principalmente no setor financeiro, nós vivemos bastante essa questão. Ou seja, muito mais fácil... Não sei se é muito mais fácil, tá? Eu tenho muito mais, hoje, roubos através da internet ao setor financeiro do que, por exemplo, no banco físico, né? Ou seja, é muito mais fácil me esconder através desse cenário. Então, eu trouxe essa questão e trago também um terceiro ponto aqui. Bom, e como qualquer outro caso, né? Ou seja, como no mundo físico a gente devolve, ou seja, gera uma guerra para poder tentar resolver aquele problema e para poder ter paz, é impressionante isso, né? Eu gero guerra para poder ter paz. No mundo virtual, a mesma coisa, né? Esse é um exemplo, acho que todos vocês sabem também, que o Anonymous disse que atacaria, publicaria contas, etc., sobre as pessoas que são relacionadas ao Estado Islâmico, né? Então, esse é um cenário que a gente vive. Mas eu trouxe aqui para vocês, eu já mostrei, se eu não me engano, em BH, nesse slide,
que é um quadrante interessante. Não é um quadrante que fala se a trend está bem posicionada, se o concorrente A ou B ou C está bem posicionado, mas é um quadrante um pouco triste. Está difícil de enxergar e eu aumentei. Se vocês olharem aqui, ó, ataque terrorista está aqui. Tá? Então, a capacidade, o impacto e a capacidade de ocorrer é bem grande, ou seja, está entre os principais problemas que nós temos hoje no mundo, os problemas que podem afetar a economia do mundo, como crise da água, crise da comida, etc. E, de propósito, eu escondi um deles, que é a questão de ciberataque. Então, este é um problema econômico mundial, e este será um problema econômico mundial 2015, 2016 e etc. Mas, lógico que toda vez que existe um grande problema desse, também sempre existe uma grande oportunidade para que a gente consiga trabalhar e consiga endereçar essas questões. Agora, como sempre, também a gente fala, pô, mas esse tipo de coisa não vai acontecer comigo, certo? E a gente sempre pergunta também, da mesma forma que aconteceu em Paris, na sexta-feira, e nós nos perguntamos por quê, nós também aqui nos perguntamos por que esse cara está atacando, ou quem está atacando, qual é o motivo. Ao contrário do caso de Paris, onde o Estado Islâmico disse que era o responsável pelo ataque, na grande maioria das vezes, em mais de 99% das vezes, nós não sabemos quem são as pessoas que estão atacando a nossa rede. Então, independente do círculo aqui e qual posição está a empresa de vocês, ou uma empresa do governo, então eu posso ter algum tipo de ataque relacionado a hacktivismo, etc., ou não, eu posso, sei lá, um funcionário está tentando atacar ou vazar alguma informação da minha empresa, independente de qual cenário, independente de qual posição a empresa de vocês estiverem, hoje, em 2015, no Brasil, nós encontramos empresas que, em cada um desses cenários, foram vítimas. Governo recente, bom, ataques em empresas privadas também, e nós encontramos, inclusive, casos de empresas que fecharam as portas graças a um ataque digital. Tá? Lógico que não é bonito falar isso, a gente não fica feliz falando isso, mas é importante da gente entender nesse gráfico o porquê. E o porquê por trás disso sempre é o motivador financeiro. Tá? E eu deixo essa questão e comento sobre isso no final da apresentação, que é qual é o valor que vocês têm na empresa? Para a empresa de vocês, e é importante saber disso, e qual é o valor para o atacante? Para quê ou por que ele estaria atacando? Tá? Mas legal. E como é que nós estamos enfrentando essa batalha? Né? Eu deixei algumas perguntas. Nós estamos encarando a nossa realidade de segurança realmente como nós hoje vemos dentro da rede corporativa? Nós entendemos o atual cenário? Nós entendemos o cenário atual? O cenário atual está composto por 3 grandes mudanças. Tá? Uma delas, o Miel, que estava comentando aqui, que é a modernização de data center, cloud, etc. Eu vou falar. Outra é a consumerização. Essa é a posse, acho que vocês já viram essa imagem antes, é a posse do Papa Francisco. A segunda, como eu comentei, e o Miel que também comentou e falou bastante aqui sobre a parte de SDN, etc., é a modernização do data center, virtualização, cloud, nuvem pública, nuvem privada, híbrida, ou seja, esse novo mundo que a gente está podendo viver. E uma terceira grande mudança é no perfil do atacante. Ao contrário do que tinha no passado, e essa é uma frase que eu já falei outras vezes, hoje o atacante ele não vai fazer um código ou um ataque que no dia seguinte estará no Jornal Nacional. Tá? Sem propaganda nenhuma aqui de nenhuma rede de televisão. Mas no dia seguinte ele não estará na notícia do principal jornal do Brasil. Por quê? Porque o objetivo dele é o contrário. E, às vezes, em muitos casos, mais do que, inclusive, nós, ele entende muito bem o cenário que nós estamos vivendo. Ele entende muito bem que o comportamento do usuário mudou e ele entende muito bem que a infraestrutura que esse usuário possui mudou. Tá? Então, é importante a gente ter esse cenário claro. E esse é um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, que é um cenário, eu trouxe um cenário de Paris, aconteceu também na sexta-feira isso, foi publicado aqui no dia 17, uma falha no Windows 3.1 faz o aeroporto de Paris parar temporariamente. Desculpa, eu vou falar Tá de sacanagem, né? Windows 3.1? Não pode rir, pessoal, não pode não. O Windows 3.1 fez parar, daí você fala, poxa, mas você não vive na pele desta empresa ou deste cliente para poder entender se ele conseguiu ou não, se aquilo é um sistema legado que ele não poderia ter feito um upgrade, ou por enquanto ele tinha uma restrição de upgrade.
E aí existe uma série de cenários que nós não vivemos aqui, porque nós somos fabricantes, vocês são... os clientes entendem dessa dificuldade, mas é um cenário que a gente tem que encarar, que ele existe e continuará existindo por muito tempo. Principalmente durante o fim do suporte ao Windows 2003, nós tivemos, uma equipe da Trend de vendas aqui, nós tivemos recorde de vendas de uma tecnologia justamente por essa função. Eu deixei de ser protegido, eu não recebo mais uma proteção PET de correção caso exista uma vulnerabilidade. Como é que eu protejo o meu ambiente caso isso exista? E caso isso aconteça? Tá? E eu estou falando de Windows aqui, também não tem nada a ver com a questão da Microsoft, porque vulnerabilidade existe em todos os sistemas e pode continuar existindo. Mas o importante de endereçar, que eu falava anteriormente, estamos encarando a realidade de segurança de fato? Este é um problema que eu tenho no ambiente e como eu posso resolver esse problema? Eu não vou conseguir aplicar PET porque nem tenho PET aqui, tá? Por isso que eu trouxe o caso extremo. E como é que eu resolvo isso? Então, a mesma tecnologia ali que meu amigo me ajudou, o Deep Security é um cara que faz verificação em todas as máquinas, checa cada uma das máquinas e, em tempo real, ele consegue entregar para essas máquinas uma funcionalidade que nós chamamos de Virtual Patching. Essa funcionalidade de Virtual Patching blinda essa máquina, prevenindo o ataque. Prevenindo a tentativa de ataque. Aí, nós não estamos aqui, pelo menos todo mundo da Trend, tá? Se alguém fez isso, peço desculpas e peço ajuda para que não ocorra. Nós não estamos aqui querendo vender uma bala de prata. Não é uma bala de prata. Não quer dizer que vocês não vão ser atacados, que vai ser 100% seguro, nada disso. O que quer dizer é que eu melhorei a minha postura de segurança e criei novas defesas em um ambiente que, por exemplo, eu não conseguiria proteger. Mais do que isso, quando a gente fala de servidores, mesmo que eu tenha o PET disponível, independente se é o Windows 3.1, Windows 2003 ou... Muitas vezes eu não consigo parar esse servidor para aplicar um patch. E muitos aqui hoje, no bate-papo, conversando no stand ou nos corredores do evento, comentaram sobre o tempo de freezing. Eu estou em freezing. Se eu estou em freezing, como é que eu aplico um patch de correção? Como é que eu garanto que o meu ambiente esteja protegido? O atacante sabe disso também. Tá? Então, a nossa função é garantir que o produto, que a nossa tecnologia consiga entender esses problemas, entender a característica do seu servidor e implementar automaticamente uma regra de proteção. Um segundo ponto, que todo ano a gente tenta compartilhar com vocês, e que eu acho que também é importante a gente ver a nossa realidade atual, o cenário que a gente está vivendo relacionado à segurança, é o Brasil. Tá? Ou seja, quais são as estatísticas, quais são os pontos que nós enxergamos, os problemas que nós enxergamos no Brasil. As estatísticas que eu vou apresentar agora são baseadas em empresas reais, clientes reais, onde nós trabalhamos fazendo verificação de segurança. Tá? Nessas empresas, nós encontramos malware conhecido em 96% delas. Ah, mas malware conhecido, Fábio, poxa, malware que eu já... Beleza, eu vou resolver esse problema de outra forma. Mas a gente não está resolvendo. Tá? A estatística passada está entre 95% e 100% todos os quartos. Tá? Todo quarto a gente atualiza essa estatística. 92% dessas empresas teve pelo menos um computador sequestrado. Significa que um atacante controlava pelo menos uma máquina dentro dessas empresas. Em 52%, esse atacante teve êxito. Ele conseguiu roubar algum tipo de informação. Não estamos julgando aqui se a informação era ou não sensível. Tá? Nós sabemos de muitos casos que eram sensíveis, não estou julgando isso. Estou julgando o processo. O atacante teve êxito, ele conseguiu extrair dados dessa empresa. Em 46%, nós encontramos malwares de dia zero. Um novo código malicioso que só atacava aquela empresa. Não sei se os senhores sabem, 99% dos novos malwares atacam menos de 10 empresas. 80% dos novos malwares atacam uma empresa somente. Nós estamos falando de 3,5 malwares por segundo. Tá? Durante o período de evento aqui, imagina o volume que vocês podem ter acompanhado. E, por último, ataques avançados em 17% dessas empresas. Outros chamam de outra forma, APT, ATP, não importa o quê. Não importa a forma que chama, é um ataque avançado que está entrando na sua empresa. Tá? Então, em 17% dos casos, nós encontramos isso. E nesse caso de ataques avançados, é interessante comentar um ponto. A grande maioria deles, não me lembro o percentual de cabeça, explorava uma falha de vulnerabilidade, se não me engano, de 2 anos atrás. Tá? Ou seja, que, em teoria, já deveria estar corrigida no ambiente. Tá?
Legal, e aqui eu vou contar um caso pessoal. E esse caso eu conto principalmente porque meu filho e minha filha perguntaram: pai, mas o que você faz? E é difícil falar para o seu pai o que você faz, né? Para os seus filhos o que você faz, né? Principalmente quando você trabalha no mercado de segurança. E aí eu comentei com eles o seguinte: olha, um dia eu fui visitar um cliente no sul do país, um hospital, e eu cheguei na porta desse hospital, tinha uma fila gigante assim na porta do hospital. Lógico, qual que foi meu pensamento? Hospitalzinho, né? Pô, porcaria. Tinha um monte de gente na fila e sem conseguir atendimento. Conseguiam passar essa barreira, o firewall aí, né? Que era essa barreira de pessoas. Entramos, a primeira coisa que o gerente de TI falou foi: sabe por que tem essa fila lá fora? Porque meu ambiente está parado. No dia que ele falou, neste dia, isso faz muito tempo atrás, eu realmente entendi o valor que eu poderia entregar como profissional para o mercado de segurança ou para uma empresa. Porque ali estava na cara o impacto que estava sendo gerado. Pessoas não estavam sendo atendidas graças a um problema de segurança. Tá? Lógico que a gente trabalhou, ou seja, a gente apoiou esse cliente durante todo esse processo. Era um código super chato, que alguns aqui conhecem, ou já sofreram, chamado Salit. É um file infector que joga instrução no meio do executável. Tal. Então, quando você ia remover essa variante em específico, você danificava o arquivo. Se você danificasse o arquivo, parava a aplicação, e se parava a aplicação, ninguém era atendido. Tá? Então, era um caso realmente delicado de atender. E qual que era o cenário que a gente vivia nessa época? Existia uma nova variante, a Trend, ou qualquer outro player de segurança, recebia uma amostra dessa variante, e com essa amostra eu criava uma vacina, não era isso? Não tem correlação com o hospital aqui, mas criava uma vacina e entregava essa vacina para proteger o ambiente. Em média, nós temos 210 dias para que uma ameaça seja descoberta. Eu botei mitigar ali para tentar facilitar a vida, porque, na verdade, é descobrir. Não é descobrir e resolver, é descobrir, 210. 210 dias. A pergunta que eu faço é: os senhores acreditam realmente que nós conseguiremos resolver novos problemas mandando a vacina, a nova amostra para o fabricante, somente esperando que ele entregue uma resposta? Bom, a gente precisa mudar esse cenário. Então, a gente precisa tentar e começar a trabalhar com o modelo real-time. A Trend criticou, outros players também estão buscando fazer a mesma coisa. A Trend criticou muito esse modelo, e o que a gente consegue fazer hoje, de novo, não é a bala de prata, tá? O que a gente consegue fazer hoje, o Alfredo usou bastante o termo bala de prata, né? Não temos bala de prata. Em tempo real, analisar e criar uma vacina dentro do ambiente do cliente. Se 80% dos malwares atacam uma empresa somente, eu preciso criar uma vacina para aquele cara, na rede dele, em tempo real. Tá? E é isso que a gente consegue fazer hoje com as tecnologias. O stand está lá, depois vocês conversam com a equipe, eles vão saber explicar muito melhor do que eu. Tá? E por último, agora sim, Black Friday. Estou quase terminando. Black Friday. Agora todo mundo feliz, né? Um sorriso no rosto, etc. Está quase chegando o Black Friday, né? Então, eu pego o exemplo da Black Friday porque, pelo menos para o mercado de TI, é um cenário super interessante, principalmente para quem é do mercado varejista, porque você tem que provisionar, você tem que criar uma infraestrutura para prover serviços de venda durante a Black Friday que você não vai ter durante o ano inteiro, correto? Esse serviço você vai ter durante um período somente, ou durante alguns períodos, alguns picos, sei lá, Dia das Mães, Dia dos Pais não, Dia dos Pais, Dia das Mães, então sim, Natal, e aí vai. Aí você tem picos e você tem consumo de TI, consumo de workload de TI, por exemplo, que foi um dos temas que o Mielco citou. Se eu tenho esse consumo, eu preciso prover essa infraestrutura. E aí o que acontece se eu crio, por exemplo, em um ambiente de nuvem, um novo servidor, automaticamente, às 3 da manhã, porque o meu consumo naquela hora está sendo maior, como é que eu implemento segurança nesse cara? Alguém sabe? Aí a resposta, né? Bom, não tem como, né? Em teoria, não tenho como parar um servidor que está na nuvem Azure para instalar uma solução de segurança para depois garantir que aquele servidor vai estar protegido. Lógico que tem como. A gente tem que repensar o modelo. Ou seja, se eu tenho um novo cenário, uma nova infraestrutura que é dinâmica, eu preciso ter uma solução de segurança
dinâmica que acompanha essa infraestrutura. E é o que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, não da Black Friday em específico, mas de uma pesquisa que uma empresa lançou. Ela fez uma pesquisa na internet, uma pesquisa simples, existe uma folha de cadastro, né? Nessa pesquisa, o que vocês estão vendo aqui é a entrada, o número de pessoas que estão se cadastrando. Lógico que ela setou uma característica de que, quando for subindo o número de pessoas, eu vou criando novos servidores e, automaticamente, com a nossa tecnologia, chamada Deep Security, eu vou protegendo esses servidores. Sobe um servidor em 1 minuto, esse servidor sobe protegido. E o interessante é notar também que, a partir do momento que eu tenho uma queda nesse consumo, porque minha Black Friday está terminando, ou a minha pesquisa está terminando, os meus servidores vão sendo desligados e a minha segurança também é desligada, automaticamente, enquanto eu estou dormindo. Tem gente comprando enquanto eu estou dormindo, enquanto os senhores estão entregando. Ah, mas isso serve somente para o ambiente, para o caso de uma Black Friday? Não, é para qualquer consumo de infraestrutura que vocês possam ter, para qualquer campanha que a empresa de vocês possa ter. E aí, pensando nessa campanha, que acho que é um ponto importante, todos os senhores aqui estão recebendo demandas de negócio todos os dias novos, certo? E aí aparecem novos conceitos, como Shadow IT, etc., coisas que estão acontecendo e a gente não está acompanhando. Então é importante que a gente esteja atento em como garantir a proteção desse ambiente de maneira automática e sem nenhum impacto, e conforme eu consumo infraestrutura, e da mesma maneira eu vou entregar segurança. Lógico que aqui é importante também mostrar que você tem a capacidade de enxergar todo o seu ambiente. Aqui eu tenho VMware NSX, por exemplo, aqui eu tenho VMware com a parte de vSphere, aí eu tenho também serviços de cloud, mas uma única console que enxerga todo o meu ambiente de segurança, todo o meu data center, independente do estágio que eu estou, físico, virtual, nuvem, nuvem híbrida, não importa. Tá? Legal. Bom, para terminar, o que eu aprendi, né? Acho que é importante, o que nós aprendemos, o que nós na Trend estamos aprendendo bastante. O primeiro ponto que eu acho que é importante não importa a nomenclatura que se use, se é a nomenclatura da Trend, se é a nomenclatura do outro player de segurança, etc., a ameaça avançada é aquela que vai atacar a tua empresa. Tá? Não é a que ataca o do vizinho, etc. E ela vai te atacar. Tá? É fato. Encontre, né, isso a gente já comentei antes, qual é o real valor que a sua empresa tem, se preocupe com esse real valor e tente entender que tipo de valor isso tem para o atacante. Talvez seja valor financeiro, talvez seja uma pesquisa, talvez no setor farmacêutico, por exemplo, sei lá, uma pesquisa de um remédio, uma patente, alguma coisa. Então, tente entender e pensar. O terceiro ponto aqui ao contrário do que a gente pensava no passado, porque normalmente segurança sempre foi o bloqueador, né? Não faz isso, não pode instalar isso, não pode fazer tal coisa. Segurança é quem habilita o negócio hoje. Sem segurança, por isso que eu falava da oportunidade, tá? Sem segurança, nós não conseguiremos habilitar negócios hoje. Entenda seus limites, tá? E considere que existem tecnologias, não estou falando só da Trend, etc., existem tecnologias que podem potencializar o teu negócio, potencializar a sua operação, potencializar a sua segurança. Então, considerem e usem cada vez mais. E já que nós estamos falando de crise, e tem muitos players de segurança aqui, o último recado que eu tenho o maior custo está no investimento errado. Testem as tecnologias, botem à prova as tecnologias, comparem as tecnologias. Por parte da Trend, portas abertas para testar sempre e a qualquer momento que vocês quiserem. Obrigado. Esqueci de falar disso. Desculpa, só um último recadinho que esqueci. Eu estou com 2 envelopes aqui há muito tempo. Tem 2 treinamentos aqui. No final, vai ter uma urna, e se vocês deixarem o cartão, etc., vocês podem estar concorrendo. Treinamento de segurança para ambiente, para data center, virtual e nuvem, e treinamento avançado de ameaças. Então, fique à vontade, deixem. A gente sempre briga para que a gente consiga entregar cada vez mais educação, mais conscientização relacionada à segurança do mercado. Obrigado. Muito bem, obrigado mais uma vez, Fábio. Fábio, por favor, tomem assento em uma das cadeiras, para que possamos agora chamar a Graça, que vai conduzir o último debate do nosso Congresso de 2015. Queríamos convidar também o Security Officer da Klabin, Everton Souza.
por favor. Muito bem-vindo. A advogada especialista em gestão de risco eletrônico em ambiente corporativo, Cristina Sleiman. Convidamos também o delegado da Divisão de Tecnologia da Informação e supervisor do Laboratório de Crimes Eletrônicos da Polícia Civil, José Mariano. E o divã foi reservado para receber 2 hackers. O primeiro é pesquisador de ameaças avançadas, Fernando Mercês. Por favor. Conversei com ele ainda ontem, eu não sabia que ele era hacker. E o outro é especializado em Cloud Security Data Center, Alfredo Oliveira. Por favor. Muito bem-vindos. São hackers do bem, não é isso, Graça? Sim, com certeza, né? Então, por favor, só peço licença a você, Graça, para lembrar que no final do painel, a Varones ou Varones, vai sortear um Apple Watch, tá? Entre vocês participantes. Então, fiquem atentos, no final do painel a gente volta para fazer o sorteio, tá bom? Ok, bom obrigada. Debate, então. Bem, que bom, né, que a gente chega ao final do Security Leaders com plateia cheia e espero que vocês, pelo que a minha equipe lá no fundo me sinalizou, audiência grande também pela internet, acompanhando. Obrigada por vocês estarem conosco esses 2 dias. Tivemos aí a oportunidade de debater vários temas. Esse é o painel clássico do Security Leaders. Eu agradeço sempre ao Piccoli e a Trent, sempre banca comigo esse painel que eu acho fantástico. Esse ano a gente inovou um pouquinho, né? Colocamos vocês no divã para a gente fazer um pouco de análise, aí, uma terapia conjunta, né? Terapia de grupo, para a gente entender um pouquinho aí esse outro lado, e especialistas que trazem aqui visões de tecnologia, visões de questões jurídicas, legais, visão de quem já esteve muito mais até, né, no centro aí dessa efervescência dos crimes cibernéticos, mas continua atuando e organizando hoje um modelo, né, de tecnologia que possa capacitar a polícia a atuar de forma mais efetiva. E um CSO, posso falar? Ex-hacker, né? Que hoje também participa conosco aqui desse painel. Então, como é que vai ser essa dinâmica para vocês entenderem, né? Vamos ter aqui perguntas, questões que vão ser colocadas por eles, para que eles possam responder, e também algumas que eu vou colocar para eles, mas vocês têm todo o direito, até pelo tempo que vocês estão aqui me acompanhando, de me interromper para fazer perguntas. A gente tem a nossa equipe aí com os microfones, e vocês pela internet que já começaram a mandar perguntas, já selecionei alguns temas e vamos tentar, na medida do possível, respondê-las. Eu vou dar início à dinâmica com você, Everton. Você... Comigo? Isso. Você hoje é responsável pela segurança da informação da Klabin. Exato. Né? E você, ao mesmo tempo, já participou, já teve um trabalho bastante, segundo você, interessante, em que você aprendeu também muita coisa nessa fase em que você atuou como hacker, sempre pensando que a gente, como está falando em hacker aqui, a gente está falando em hacker do bem, quer dizer, um trabalho, obviamente, que tem toda uma importância no mundo da segurança da informação. Então, pela sua experiência de ter atuado em 2 lados diferenciados, o que você colocaria como questão aqui para o nosso time de hackers? O que seria a primeira, hoje, quando você observa o desafio dos profissionais de segurança da informação e o crescimento, o cenário que foi apresentado pelo Piccoli no início do painel? Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Inicialmente, até já faz um belo tempo que eu atuava nesse sentido, eu tive a sorte de... Você não usava terno naquela época? Não usava terno naquela época. Eu tive a sorte de trabalhar em empresa, que nessa empresa a gente atacava para testar a segurança e depois a gente corrigia aquilo que a gente tinha encontrado apontado como vulnerabilidade. Bem, para falar realmente daquilo que a gente fazia e dos maiores problemas que a gente encontrava no dia a dia quando a gente ia testar a segurança das empresas, eu posso falar que mais de 50%, com toda certeza,
eram problemas que a gente conseguia controlar e corrigir através de governança. Era aquela questão do pendrive que o funcionário tinha permissão de utilizar no computador corporativo, dele ter acesso administrativo na máquina que ele trabalhava, de não ter um controle efetivo de antivírus, de ele ter acessos e fazer downloads. Então, normalmente, os problemas a maior parte dos problemas que nós encontrávamos era muito por conta da má gestão da governança da empresa. Aquilo que a governança da empresa não consegue controlar, ou, digamos assim, quando ainda existia um isolamento da rede de servidores da rede, digamos assim, de computadores, de desktops, de notebooks, ainda existia um controle muito maior. Quando não, a gente até conseguia chegar mais fundo, com maior facilidade, através de uma conta privilegiada para chegar nos servidores e nas informações sensíveis da empresa. Mas aquilo que nós temos o controle com maior facilidade, no caso da governança, legal, talvez seja um investimento muito menor, seja algo muito mais fácil de correção, e aquilo que a gente não consegue proteger através de governança, os tipos de APTs, ou os ataques mais sofisticados, eletrônicos, aí a gente precisa de uma ajuda de um fabricante como a Trend, no caso, que possa nos fornecer as ferramentas do trabalho do dia a dia. E que questão você hoje, com essa sua visão e com a experiência que você acompanhou há algum tempo atrás, que questão você colocaria para eles hoje, que estão acompanhando esse dia a dia e têm, assim, uma visão mais atualizada de onde estão essas vulnerabilidades? Eu gostaria de perguntar para eles, hoje ainda é assim? A primeira preocupação realmente ainda é o usuário ou não? Digamos que os ataques, os APTs hoje são a maior preocupação que a gente deve ter no dia a dia. Fernando. Boa tarde. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu participo desse debate. É sempre bem legal, bem caloroso. Eu acho que essa preocupação ela persiste, mas hoje ela já não é mais não é suficiente sozinha, né? Justamente pelo cenário de ataque avançado. As proteções, a educação, a conscientização, ela é quase que ignorada mediante um ataque avançado, né? O ambiente ele é friamente estudado, existe um tempo ali, um investimento alto naquele ataque. Então, se for detectado, né, se o atacante souber, e ele vai saber, né, que a empresa, por exemplo, se utiliza de ótimas práticas de conscientização e educação, ele vai achar uma maneira de burlar isso, né? Existem técnicas de phishing e de outras técnicas de entrada que são muito avançadas, sabe? Eu sempre comento uma vez que eu caí em uma de um malware que ele fazia aparecer todos os ícones de pasta, né? Ele renomeava umas pastas, eu não lembro agora qual era a ameaça, e ele criava executáveis com o nome das pastas que você tem no sistema e colocava um ícone de pasta. E, cara, na pressa, assim, né? E assim, eu tenho alguma educação em segurança digital, né? Mas na pressa, então, não sei o que, cliquei. Vi a pasta com o nome que eu estou acostumado a ver e cliquei. Então, a gente não pode achar que o phishing vai ser sempre clique aqui para ver as fotos do churrasco. Isso daí é uma coisa genérica, né? É o cara que está preocupado com é o cara do RH que vai receber o currículo, é a pessoa de finanças que vai receber um boleto para pagar, entendeu? Vai atuar no dia a dia. Não tem muita educação digital que consiga segurar o rojão de tempos corridos como esse, né? de uma situação de crise. Então, acho que hoje não é mais suficiente. Hoje não é mais o principal desafio, na minha visão, respondendo a pergunta. Não tem muita educação digital que consiga segurar. Mariano, vou passar para você essa bola. Você, que é um defensor ferrenho da educação digital, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto que a tecnologia está a favor, né, desses grupos, né, que o próprio Fernando falou, até eu já fui fisgado, e eu queria ver, então, como é qual é a tua posição e que contraponto você faz para esse outro lado, por você defender tanto a educação digital?
Graça, eu queria começar, antes, dirigindo para os dois, uma pergunta para eu poder fazer uma construção que, no final das contas, talvez eu vá ser assim meio crucificado, principalmente pelo alvo que eu vou atingir. Mas eu acho que isso remete efetivamente a uma reflexão. O que eu gostaria de dirigir para os dois? Dentro de uma atividade que qualquer um que se considera um especialista em invasões, ele se vale muito mais de um recurso tecnológico avançado ou ele se vale de falhas existentes em aplicativos que vão permitir que ele possa realizar aquela tarefa que ele está se propondo, uma invasão, um furto de informação, etc. O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos começar por você, depois eu... Eu não tenho estatística assim, para dizer se na maioria das vezes é uma vulnerabilidade explorada ou na maioria das vezes uma empresa está completamente blindada e o atacante vem com uma coisa completamente nova, por exemplo, vulnerabilidade zero day, então mesmo a empresa completamente patchada acaba estando vulnerável ainda, né, dependendo do caso. Eu acredito que os dois. Eu não sei te dizer com exatidão qual dos dois são mais utilizados, né? Eu acho que depende também do investimento, de quanto isso quanto isso vale para o atacante. Se isso vale, né, se ter acesso à informação que ele está querendo vale mais do que alguns milhares de reais, provavelmente vai ser interessante para ele comprar uma falha de 100 mil reais, zero day, 200 mil reais, se o retorno dele pode ser maior. Então, acho que depende do caso. Acho que cada caso é um caso. Por outro lado, outros ficam escaneando a internet toda, basicamente, em busca de aplicações vulneráveis com falhas de 2, 10 anos atrás, né? E aí sim vem uma oportunidade de ataque, de roubo de informação. Então, acredito que tem os dois casos. Eu acredito no mesmo, e só para adicionar, a gente vê também a combinação dos dois. Tanto de malware conhecido sendo utilizado logo após a exploração de uma vulnerabilidade zero day, quanto a exploração de uma vulnerabilidade antiga e malware conhecido para terminar o trabalho. Então, acho que, dependendo da motivação, é feito o que for necessário. Sabe por que eu estou começando a minha argumentação justamente fazendo esse tipo de pergunta? Porque o que a gente percebe, na maior parte das vezes, se não na maioria, como os nossos amigos estão colocando, mas em boa parte das vezes, o que você enxerga? Uma determinada falha num sistema. E aí eu pergunto o seguinte: se você tivesse conhecimento que aquele veículo maravilhoso que você pegou, sonhou, foi lá, comprou, ele vai apresentar uma falha que, inclusive, pode comprometer até a sua segurança. Você pode morrer. Se você soubesse que ele tem uma falha, você compra? Não. Onde eu estou querendo chegar? Numa coisa que está faltando nos últimos anos, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, mas eu tenho visto isso muito mais acentuado no país. A irresponsabilidade no que diz respeito à segurança de software aqui no nosso país. O fabricante de determinados softwares, e principalmente softwares consagrados, o que ele faz? Ele simplesmente pega, começa a soltar as versões. Eu preciso lançar um update, porque senão eu não vou conseguir vender, não vou... E solta. E às vezes, desculpem a expressão, mal e porca versão, que só vai servir para amanhã ou depois, você, eu, usuário, ser atacado. E aí eu pergunto, alguém já viu uma instituição como o Ministério Público mover uma ação coletiva pelos danos causados por irresponsabilidade de software? Alguém já viu algum advogado processar uma empresa em virtude dos danos que o seu cliente sofreu por causa de um software que ele achou que ia ajudar? Então não é uma questão de investimento, não.
a multiplicidade de sistemas e aplicações que existe é grande. Você tem um monte de sistemas que você pode usar, aplicações mais simples ou mais complexas, dentro de um ambiente como um data center. Mas e essa irresponsabilidade? E, às vezes, você vai acabar sendo vítima de um golpe, vai sofrer o prejuízo, vai ter o problema, e o cara, no ano seguinte, ele lança o mesmo programa, o mesmo software, o mesmo sistema, com um problema pior. Espera um pouquinho. Então, não adianta eu exclusivamente ficar me preocupando só com a segurança digital, que você, Graça, todos os meus amigos que estão aqui presentes sabem que eu sou ferrenho defensor. Mas espera um pouquinho. Vamos dar a carga de responsabilidade a quem necessita. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que começar a se concentrar um pouquinho. Ok. A responsabilidade. Ótimo ponto. Eu, daqui a pouquinho, gostaria de passar para o Piccolo, mas antes queria chamar a Cristina, porque essa questão que o Mariano levantou, obviamente, é polêmica, e eu acho que depois o Piccolo e vocês podem comentar também essa irresponsabilidade da segurança de software, e aí tem, né, softwares e aplicativos, N, e a gente pode discutir um pouco isso, mas antes, quando o Mariano citou essa questão hoje legal, quando alguém se sente lesado pelo uso, né, de uma aplicação ou de algo que efetivamente não estava garantindo para ele a segurança suficiente, a gente sabe que é um desafio. Então, queria que você pontuasse rapidamente que recursos hoje, tanto as empresas quanto os usuários, podem contar, mesmo com uma legislação que a gente sabe que está sendo muito questionada, e depois você formulasse uma pergunta também para os hackers, mas pontuasse um pouquinho a questão que o Mariano colocou. Tá, ok. Bom, boa tarde a todos. Graça, é um prazer estar aqui com vocês e com os colegas também. Bom, em relação à responsabilidade, eu diria o seguinte: a empresa, independente de você, quando você faz uma contratação, tudo vai depender do que você contratou, do que você comprou, né? Então, o que essa empresa te vendeu? Que segurança ela vendeu? Se 100% de segurança, eu acho que quando você sabe o que você está comprando e a empresa, por outro lado, ela deixa muito claro aquilo que ela está vendendo, você não é uma compra errada. Então, você não tem como responsabilizar por aquilo que ela não se comprometeu a fazer. Eu vou dar um exemplo muito simples, não vou entrar nem em detalhamento assim, de contrato, ou de produto, ou de serviço, mas um exemplo prático e simples. Se eu garanto que eu ofereço um aplicativo de internet, né, um serviço qualquer, digamos, e eu garanto a segurança daquela informação que foi cadastrada nesse site, né? Então, eu estou dizendo, olha, cadastre com segurança, porque aqui, com certeza, 100% que ninguém, não vai ter invasão, ninguém vai ter acesso a essas informações. A partir do momento que eu garanto isso, o usuário, ele vai contratar o meu serviço achando que realmente, não, ninguém, né, vai ter acesso a essa informação. Se eu sofrer uma invasão, ou se eu tiver um vazamento de informação, que pode ser por um insider mesmo, algum colaborador que teve acesso a isso e vazou de alguma determinada forma. Então, a questão de responsabilidade, isso pode ser atingida quando vai ter uma valoração. Quanto de indenização? Porque a responsabilidade objetiva existe. A empresa, seja por um colaborador ou não, ela vai ter que arcar pelas consequências. Mas, na valoração de uma indenização, aquilo que estava claro, aquilo que ela ofereceu ou não, vai fazer muita diferença. Em relação a softwares de segurança, então, eu acho que isso também se aplica. O que esse software ofereceu? Ele garantiu ao usuário que, se ele tiver isso instalado no seu dispositivo, não vai ter invasão nenhuma? Ele está realmente seguro? Então, aí eu entendo que, nesse caso, ele poderia, sim, responsabilizar. Tudo vai depender daquele contratinho, né, que nós chamamos de termo de uso. Com aquelas letrinhas miúdas que ninguém lê e todo mundo dá aceite. Exatamente. E aí eu queria só pontuar, posso pontuar mais uma coisinha que vocês falaram, entraram no assunto da educação digital? Eu queria só deixar minha contribuição no sentido de que, no meu entendimento, eu acho que o comportamento ainda é uma preocupação, sim, né? Ele pode não ser, talvez, a principal para algumas pessoas, mas eu acho que não existe dois pesos aqui, duas medidas. Tanto o lado técnico quanto o lado comportamental, eles estão no mesmo patamar da balança. Eu preciso ter os dois. Não adianta eu ter a parte técnica, contratar a parte técnica ao top,
tenho budget para isso, se eu não trabalhar o lado comportamental. E é como bem colocado, né, pelo amigo, mas em relação até quando a gente fala em engenharia social, não é mais clique aqui ou isso e aquilo. Existe um estudo em relação a isso. Então, nós temos que estar preparados. Qualquer um de nós podemos ser vítimas num caso desse. Então, volto a dizer, eu acho que os dois se complementam. Você gostaria de fazer alguma questão, colocar alguma pergunta para eles? A minha pergunta vou puxar para o meu lado, né, o lado legal, mas em relação, por exemplo, já que estamos falando até do hacker do bem, popularizou aqui, né, o hacker do bem, mas, enfim, quando esse profissional hoje ele vai fazer uma invasão, uma tentativa de invasão, ou vai fazer uma invasão, ele vai fazer um teste, digamos, numa empresa, isso é formalizado em contrato, até para que não haja depois um problema jurídico em relação a essa tentativa do hacker, digamos, né? Eu posso falar pelos meus clientes, pelos demais eu não sei, né? Qual é a experiência que vocês têm diante desse tipo de contratação e como é que isso está funcionando no mercado, Fernando? Bom, a gente não faz esse tipo de serviço diretamente, mas conhecemos e temos contato com uma série de empresas que fazem, e pessoas da comunidade também. A maneira ideal seria assim, né, por contrato. No entanto, existe também eu diria que é uma responsabilidade do contratante, né, porque eu conheço muitos pentesters, pessoas que fazem esse tipo de teste, empresas e tal, que reclamam que quando o cliente dita as regras, ele define o escopo, ele também limita o teste. Então, o cara fala assim, olha, você vai atacar esse servidor aqui, só essa infraestrutura aqui, porque é ele que a gente está testando, e, por exemplo, sem usar engenharia social. Então, assim, o cara já limita o ataque, né? Não sei, não vem à cabeça agora qual o motivo pelo qual ele faz isso, mas fazem muito essa redução de escopo. E aí acaba que o pentester fica limitado, de repente ele emite um relatório dizendo que não conseguiu nada, e aí fica aquela falsa sensação de segurança. Acho que você já respondeu o porquê que ele limita, então, né? Já respondeu o porquê do limite, né, do teste. Exatamente. Eu gostaria de trazer uma pergunta já aqui da plateia virtual e depois já começar a esquentar aí o público para, eventualmente, se tiverem perguntas aqui. Como especialistas, imagino que vocês detectem vulnerabilidades com facilidade. Mas como vocês avaliam o atual nível de segurança dos equipamentos e softwares, especialmente com a chegada da internet das coisas? Então, eu acho que, assim, ficou aqui um pouco nebulosa a questão da vulnerabilidade de softwares e aplicações. E existem, na verdade, hoje, softwares e aplicações de N procedências, né? Inclusive as de segurança também. Então, eu vou colocar aí um desafio para você, se você, na sua visão, consegue separar um pouquinho para a gente esse mundo do software hoje e dos riscos, né? E isso é um desafio que eu coloco para você, porque você é um fornecedor de software de segurança. Então, eu acho que sim, você se propôs a estar comigo nesse painel, então não tem como pular essa pergunta de você. Eu fiz. E aí eu queria que você, na sua visão, esclarecesse um pouco, e a provocação também, como partiu aqui do Mariano, né? Então, não tem como. Bom, e tá perfeito, acho que a gente tem que realmente estar sempre trabalhando e entendendo, não só como a tecnologia, a nossa, né, e outras tecnologias que estão no mercado podem estar vulneráveis. Esse é um desafio diário nosso. Lógico que internamente na Trend nós temos uma equipe que está, a equipe, toda a parte relacionada ao desenvolvimento de produto, está testando, está avaliando as nossas tecnologias. E mais do que isso, essa nossa equipe ela colabora com outras equipes para poder comprovar que se as nossas tecnologias são ou não, ou têm algum tipo ou não de vulnerabilidade. E não quer dizer que não tem nenhum tipo de vulnerabilidade. Talvez não foi encontrada ainda, etc. E um ponto importante disso, e pelo menos existe um movimento muito forte na Trend, contrário a algumas atitudes que nós acompanhamos no mercado, e uma atitude que aconteceu recentemente foi uma empresa de segurança de informação que ficou contra
Não importa o critério, ou seja, não estou criticando a decisão da empresa ou não, mas nós acreditamos em outro formato, ficou contra um pesquisador que publicou uma vulnerabilidade da sua tecnologia. Lógico que não agrada, ninguém agrada que venha alguém e bote o dedo na ferida, que você é uma empresa de segurança e foi atacada, ou você é uma empresa de segurança e tem uma vulnerabilidade no seu software, etc. Mas esse é um cenário que nós convivemos do ponto de vista de como fornecedor, mas também convivemos do ponto de vista de proteger tecnologias. Tá? Eu citei algumas vezes o Windows ali como sendo uma das bases relacionadas à vulnerabilidade. Não é a principal hoje, ou seja, o sistema Microsoft não é o principal hoje, inclusive tem outras empresas com vulnerabilidades até maiores, e, sinceramente, se a gente parar para pensar no cenário ou no software que existe hoje na casa de cada um aqui, ou seja, quem sabe a versão do Adobe que está sendo executada na máquina do funcionário? Alguém sabe? Não? Se a gente não sabe, a gente não consegue proteger. Tá? Então, é um cenário importante. E um último ponto que está relacionado ao que foi comentado anteriormente, e eu também falei na apresentação sobre a questão da bala de prata, né? Talvez um dos principais, e pode até ser uma pergunta para todos, um dos principais desafios que eu vejo hoje no mercado de segurança é o próprio mercado de segurança, que de vez em quando promete coisas que ele não terá capacidade de cumprir. Uma delas é entregar uma bala de prata. Uma delas eu tenho o produto que resolverá todos os problemas. Isso não é possível. Então, é importante que a gente tenha ciência disso também. Ok, Pedro. Perguntas da plateia? Alguma? Temos ali, por favor, microfone. Professor João Pérez. Já fiz a sua apresentação, professor. Bem, eu gostaria de perguntar para o seleto grupo de pessoas, né, de especialistas, como é que vocês enxergam, tanto do lado do hacker, quanto do lado que teoricamente está entendendo os problemas nas organizações, a questão das ferramentas, dos softwares, dos scanners de vulnerabilidade de rede, sendo aplicado tanto para poder descobrir vulnerabilidade do lado de quem está atacando, como do lado de quem está defendendo. Como é que vocês enxergam essas ferramentas no mercado? Quem quer começar? Posso começar? Claro. Bem, ferramentas o mercado te oferece. A gente tem dos mais diferentes tipos, cores e tudo mais. O grande detalhe é a estratégia da sua empresa. O que é core? O que você precisa proteger? Então, você sempre vai pensar e vai voltar a sua estratégia de defesa para aquilo que é mais importante para a sua empresa. No caso, sei lá, de uma empresa automotiva, seria o segredo, seria o seu processo de automação. Então, você vai fazer, sei lá, um segmento escada para proteger as suas máquinas. Uma empresa, um banco, aí a informação basicamente é o core dela. Então, ela vai acabar protegendo tudo. Ela vai proteger todo o perímetro que ela basear como rede. Numa empresa que produz, que tem como o seu principal core a sua área produtiva, ela vai isolar ela da rede. E a parte corporativa em si não vai impedir que a empresa pare de fabricar. Então, até mesmo como eu disse há pouco, a parte de proteção, existe muitas opções no mercado. Tanto de antivírus, quanto proteção de perímetro, como firewalls e tudo mais. Tudo depende muito da estratégia que a empresa tem. O antivírus em si, os equipamentos, a parte técnica, não vou falar que é fácil de você aplicar, porque seria uma mentira, mas você vai falar para o antivírus escanear, ele vai escanear, ele não vai falhar. O maior elo, realmente, é o funcionário. E, além de você pensar em proteger o seu perímetro de rede, você tem que pensar também no treinamento e na qualificação do seu funcionário para que ele saiba se portar, para que ele saiba operar, para que ele consiga trabalhar no dia a dia. Mas referente aos equipamentos, ao que o mercado oferece, você tem sim uma boa gama de recursos, você tem sim opções e possibilidades. Logicamente que para a segurança o céu é o limite. A gente fala de segurança 100%, se ela existe, se ela não existe. Eu acredito que existe, eu só não sei se o meu bolso consegue me levar até lá. Vocês gostariam de comentar, por favor? Sim. Eu concordo em partes, eu acho que é bacana, super válido, tem aplicações muito boas, mas em hipótese alguma deve ser a
a única camada de aplicação ou a única camada de teste a ser aplicado. Eu acho que, nesse ponto, o ser humano ainda é insubstituível. Então, às vezes, a gente se depara com algumas empresas, né? Empresas que entregam um pentest todo, 100%, às vezes pelo cliente também impor barreiras, mas às vezes entregam um pentest todo, 100% feito por uma aplicação, né? Enfim. Você gostaria de acrescentar, Fernando, alguma? É só endossar, na verdade, porque essas ferramentas, elas são robotizadas, né? São ferramentas, são úteis, principalmente para o início de uma avaliação. Mas você simular um atacante real, um grupo de pessoas cheio de ideias, super motivados, simular isso com uma ferramenta, né, que tem alguma inteligência, lógico, inteligência artificial, não sei o quê, mas tentar comparar os dois é um risco muito grande. Então, eu acho essencial utilizar, mas a gente não deve esquecer que é o mesmo tipo de ferramenta que o atacante vai usar também, para escanear você. Então, se você limitar a sua proteção ao que a ferramenta te disser, né, você vai limitar a sua proteção de ataque ao que a ferramenta disser ao atacante. Qualquer outra coisa a mais, você não vai estar preparado. Então, é um dos pontos. O pessoal fala muito da bala de prata, eu tenho que concordar. O Mariano falou da educação digital, você comentou a questão das ferramentas. Acontece que hoje o modelo mais aceito é o de segurança em camadas, assim, né, um dos mais interessantes. Ou seja, trabalhar em todos os pontos, a educação, a ferramenta escaneada, o manual, o pentest, não tem muito o que fugir. Eu sei que é muita coisa, parece uma coisa muito grande, mas não é à toa que estamos aqui discutindo isso pelo 3º, 4º, 5º ano direto. Uma pergunta interessante que veio aqui privilegiar a plateia virtual, que está me acompanhando aí durante 2 dias, e a pergunta é para vocês, mas eu vou rebatê-la depois aqui, desse meu lado direito, que eu acho importante. É o quanto vocês acham que está mudando o foco dos ataques, muito menos relacionado a tecnologias e recursos tecnológicos, mas mais a comportamento humano e falhas de comportamento humano. E aí não é só aquela discussão da educação digital, mas entender um pouco como é que as pessoas se comportam e investir mais em entender aonde que as pessoas realmente tendem a falhar nos seus comportamentos no dia a dia, principalmente, e aí a pergunta foca nisso, em função de como elas se comportam nas redes sociais. O que vocês acham? Vocês gostariam de comentar? Enquanto vocês pensam, Mariano, o que você acha disso? Eu vou aproveitar e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vou tentar entrar na pergunta do professor João Pérez e, ao mesmo tempo, também entrar na outra questão, porque eu acho que dá para a gente fazer uma correlação aí. Entrando, primeiramente, na pergunta das ferramentas de vulnerabilidade. Eu vou ser obrigado a fazer algumas comparações. Por exemplo, professor João, um canivete, aquele tipo de canivete suíço, é uma arma? Pode ser. Pode ser uma ferramenta? Pode ser. Ferramenta de vulnerabilidade eu estou qualificando dentro do mesmo grau. Pode ser uma arma. Pode ser uma ferramenta. Aí é que vem, entrando já na segunda parte da pergunta, o quê? Uma questão que é muito importante. Como você usa? Você coloca todas as suas fichas lá? Se você der a utilização correta, perfeito, maravilhoso, bacana. Mas se você der a utilização errada, imagine eu usar um canivete contra um ataque de um bandido, 2,10 metros de altura, 110 quilos, e vou atacar ele com um canivete. Eu vou perder. Não importa que eu estou armado. O paralelo também é verdade. Eu vou usar uma ferramenta de vulnerabilidade pensando que eu estou, olha, the best of the best. Eu estou excelente, aqui ninguém entra, está tudo maravilhoso. E o criminoso virtual de 2,10 de altura, 110 quilos, passa por cima como se não existisse nada. E aí, o mais importante é que vai de encontro à pergunta, comportamento. E, de novo, eu sou obrigado a voltar ao anterior. O comportamento está ligado sempre à questão da educação digital. A gente se prepara mal, a gente prepara mal os nossos funcionários.
primeira coisa que normalmente dentro de uma grande corporação se faz, olha, assina esse terminho aqui, porque você vai ter que aderir às regras de conduta dentro da empresa, você não pode acessar a rede social, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Cara, pô, eu preciso do emprego, né? Então, vai lá, assina. No dia seguinte ele está lá, todo jeito, tentando mudar alguma coisa, alterar, testando, porque ele quer acessar o Facebook. Essa é a questão. Por que não se gasta tanto tempo quanto esse, ensinando para ele falar, meu querido, se você abrir uma vulnerabilidade aqui dentro da empresa, não é o papel que vai simplesmente causar sua demissão. Você quebra a empresa. Você faz com que essa empresa seja riscada do mercado. O comportamento sempre está ligado. É por isso que, mais do que técnica, sofisticação nos ataques que hoje a gente verifica, o que faltam são duas coisas, na minha opinião. Primeiro, informação. Informação? Como assim? O que eu insisto, Graça, você já me ouviu isso quantos anos, né? Cadê as estatísticas reais relacionadas à cibercriminalidade aqui no Brasil? Estatísticas que eu vejo são de empresas, corporações, que as fazem principalmente para nortear a divulgação dos seus produtos, para ir de encontro às necessidades e aquisição do seu produto. Mas não tem. Quantos anos a gente fala isso? Acho que pelo menos uns 10, né? E não aparece nenhuma. Começa a falar em anos, que aí você vai me dar... Tem um tempinho que eu estou cobrindo. É verdade. Vocês acham que isso é mito, Fernando? Eu queria que você avaliasse um pouco. É mito essa ideia de pensar que quanto mais as pessoas estão se expondo nas redes sociais, quanto mais aparecem esses fenômenos que todo mundo fala que todo mundo quer ver, o vídeo, não sei o quê, e que isso é um manancial para hackers organizar, orquestrar ataques, e isso é uma coisa que, na sua opinião, e aí, obviamente, entendendo que não é o seu trabalho, mas pelo que você acompanha, você acha que isso realmente hoje é um fator importante, significativo, ou é mais mito? O que você pensa disso? Eu acho que é mito, não. A rede social incluiu um novo elemento aí nessa problemática que os usuários, de fato, definem um comportamento. Eu vi uma foto numa apresentação hoje que dizia assim, atrás de um carro, né, que dizia assim, durmo cedo, almoço tal hora, tenho 2 cachorros, uma esposa, não sei o quê, ou seja, davam... Né, e fica estranho, né? Normalmente você vê atrás de um carro algum adesivo, uma frase de impacto, alguém coloca, não sai dando detalhes da sua vida cotidiana. Mas o povo faz isso na rede social e é a mesma coisa, né? Até pior, assim, tem a foto, tem os amigos, tem uma rede de... Nossa, é uma fonte de informação incrível, assim. Se eu quisesse iniciar o ataque, seria o primeiro lugar que eu ia procurar, entendeu? É muito, muito poderoso. Então, acho que não é mito, não. É de fato... E a questão é que as empresas proíbem, o que não adianta, porque o usuário leva o celular, não adianta nada. E ele, com informações da empresa, porque ele tem que ter, já que é funcionário, ele mesmo ele sai do cunho pessoal, né, coloca informações ali que são de dentro da empresa. Tipo horário de trabalho, o computador travou, o cara tira uma foto, já denuncia o sistema que ele usa, não sei. Né, sem perceber. Então, esse ponto sim, eu acho que a educação é a única maneira de combater. Porque como é que o cara vai impedir, que ferramenta vai impedir que o usuário, né, fique postando as coisas da empresa para fora? Ele pode fazer de casa. Você bota ele bloqueado de segunda a sexta, ele faz domingo da praia. Não adianta nada. É verdade. Perguntas da plateia? Eu já vou te passar, mas é porque está chegando muita pergunta aqui e a plateia ali está, tipo assim, graça. Nossa, eu não tenho aquele aparelhinho para saber quem tocou primeiro, mas você levantou, então... Tomou a palavra, mas eu sei que tem mais 2 aqui pedindo. Bom, Renato Marinho, eu queria fazer a pergunta lá aos amigos, depois talvez fique aberto aí para os outros também responderem. Em um ataque, falando aí da parte de tentativa de intrusão, por exemplo, a gente sabe que tem várias etapas. Primeiro se ganha um acesso pequeno, depois vai aumentando esse nível de privilégio até se chegar ao pote de ouro, por exemplo, né? E as empresas que estão sendo atacadas, elas precisam de várias estratégias de proteção para evitar que esse ataque chegue ao ponto máximo dele e que a informação chegue a vazar, por exemplo.
Na opinião de vocês, quais são as estratégias mais eficientes de defesa para que não se possa chegar nesse nível máximo? Eu vou dar um exemplo aqui, que é a autenticação de 2 fatores, por exemplo, né? A gente sabe que isso tem um peso muito importante numa organização em que ela pode retardar ou pode atrapalhar muito a tarefa de um atacante, né? Então, na opinião de vocês, quais seriam essas estratégias de mais importância? Bom, primeiro, eu estava fazendo uma professional track aqui, e aí eu comentava sobre ter visibilidade e conhecer o que importa na sua rede, o que pode eventualmente ser roubado, e realmente proteger aquilo. Então, primeiro, você conhecer, você ter visibilidade, você ter ferramentas que te deem essa visibilidade, ter ferramentas que permitam que você as personalize, as customize para as suas necessidades. Acho que esse é o começo. Fernando? Eu estava pensando aqui. Eu vi que você estava aí. Eu de novo vou ser repetitivo na questão da segurança em camada. Nesse tipo de ataque avançado, alguém definiu, né, que existem pelo menos uns 5 estágios, como você bem comentou, e alguns deles são persistentes. Então, de repente, uma empresa sofre um ataque, ou de repente não, já houve casos, como o New York Times e tal, e onde o intervalo entre a entrada e, de fato, o roubo de informação, ele é um pouco longo, né? Então, é comprometido, de forma silenciosa, claro, quanto mais silenciosa possível, e o atacante espera, fica com aquilo ali durante um bom tempo, de forma persistente, se espalha, né, cuidadosamente pela rede, para caso uma máquina seja, por exemplo, formatada, ele ainda ter acesso a outra e tal. Então, isso gera, como você bem citou, essa defesa em camadas. Você tem a primeira camada, que seria a parte de exposição, onde entra muito a educação, como a gente comentou aqui, de rede social e tudo, até chegar à última, que é, de fato, a extração do dado. Mais importante do que prevenir, eu acho, porque prevenir dá uma sensação de assim, bom, eu estou prevenindo a minha empresa contra ataques. Volta de novo a questão do 100%, então agora está prevenido, né? Não. Então, o mais efetivo que dá para fazer sobre um ataque, porque você vai ser atacado, e por mais tecnologias que você utilize, ataques vão chegar, é você saber que foi atacado, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que saber, dá para saber em 100% dos casos, de repente prevenir não, mas saber, analisar o comportamento, fazer tudo, saber que a informação foi roubada. Quantas empresas não ficaram sabendo 6 meses depois? Né? Isso é muito complicado, porque às vezes você pega um ataque no início, das 5 fases você conseguiu proteger na terceira, na quarta que seja, né? O teu risco foi diminuído ali, a exposição foi diminuída. Então, saber que foi atacado, com essa arquitetura de segurança em camadas, eu diria que é até mais importante do que ficar com a ilusão de que você vai prevenir os ataques. Né? Ok, eu sei que a Cristina quer falar, o Piccoli também. Posso só somar? Pode, mas eu ia pedir para vocês serem bem rapidinhos na consideração, para ver se a gente ainda consegue mais 1 ou 2 perguntas da plateia, Legal. Porque a minha equipe já está sinalizando aqui que o tempo está se esgotando. O que eu gostaria de somar, só independente da tecnologia ou não, o que eu acho que é muito importante é revisitar a tua infraestrutura em geral tecnológica, tá? Porque muita gente ainda continua entregando segurança para o seu ambiente pensando na infraestrutura que ele tinha há 10 anos atrás. Ou seja, o mundo já mudou, a tua tecnologia interna já mudou, você tem virtualização, você tem conceitos novos e formas novas, tem cloud, etc. Então, a gente precisa revisitar isso tudo para garantir que essa visibilidade exista, que essa proteção em camada exista em cada um desses novos cenários de infraestrutura. Graça, também rapidinho, só eu vou contar uma situação engraçada, bem rápida, em relação ao comportamento, né? Sabe que santo de casa não faz milagre? Mas, assim, a minha mãe, aliás, se ela sabe que eu estou contando isso em público, eu vou levar um puxão de orelha, né? Mas minha mãe tem 70 e poucos anos, é uma internauta de primeira, tem blog, tem Facebook, tem tudo. E um belo dia, colocaram lá que no dia tal os ETs iam chegar na Terra. Então, que todos entrassem no link, deram um linkzinho para eles entrarem, para que iam ter todas as informações, e tinha lá como sendo da NASA, fizeram uma página super bonita, porque depois ela me mostrou, né? Depois que passou, ela me mostrou o que aconteceu. Mas, enfim, eu sei que ela e vários amigos, naquele dia, naquele horário, acessaram o link.
E muita gente era horário até de trabalho. Então, só para aquela questão, porque o comportamental, às vezes pega mesmo num assunto que aquela pessoa se interessa e usa daquilo para uma... de repente, sabe-se o que pode acontecer ali. Mas, O que importa o seu trabalho se o ET está chegando? Lógico que eu vou ver o ET. Eu clicaria também. Você está no trabalho, são os ETs. Quero saber do ET, não é isso? Importância. Perguntas? Aqui, 2, 3. Nossa, vamos lá. Microfone aqui agora. Vamos ter que ser rapidinho aí nas perguntas. Você pode se identificar, eu te conheço, mas... Pierre da VEG. Foi falado bastante hoje sobre educação, conscientização de pessoas, etc. Eu concordo bastante com essa iniciativa. A gente tem... Uma das pessoas que fundou a empresa na qual eu trabalho, ela tem uma frase famosa que ela diz que pessoas motivadas por uma ideia são a base do êxito. Eu queria perguntar para o pessoal pesquisador se vocês tiveram a oportunidade ou se conhecem algum pesquisador, algum pentester que desenvolveu um ataque envolvendo engenharia social que não teve sucesso. E, de repente, se não teve, se conhece, por que não teve sucesso? E aí? Bom, eu não conheço. Até voltando um pouco àquela outra questão de comportamento, de mudança de comportamento, eu acho aquela foto que o Piccoli mostrou sobre a posse do Papa muito emblemática, né? Todo mundo está com o celular, então a vida de todo mundo está lá. E esse é realmente o primeiro passo, né? Facebook, LinkedIn, Twitter... todo esse tipo de rede social é o primeiro passo. E eles realmente formam uma base muito grande para quando vai chegar quando chegar a hora de realmente pôr em prática, ele ter todas as informações que ele necessita para ter sucesso. Fernando, tem alguma... Não, na verdade, não eu também não conheço nenhum caso onde, então é um onde não funcionou. desafio, com certeza. É um desafio. Mais alguma pergunta? Ah, sim. Você já está com o microfone. Boa tarde, sou o professor Alan Carvalho, da FATEC São Caetano do Sul. E eu queria pegar um gancho na palavra do doutor Mariano sobre a questão da responsabilidade em relação ao software. Tem muito software mal escrito. Se você for pegar só o relatório do WASP, o Top 10 Vulnerabilities, faz mais de 10 anos que tem esse relatório, e um monte de vulnerabilidades continuam sendo exploradas. Não seria o caso de, a exemplo do que se faz nas engenharias, onde você exige uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, se exigir o mesmo de quem desenvolve software? Eu iria um pouco... O pessoal de segurança continua pegando no pé do pessoal que desenvolve, porque, ó... Como fabricante de software, eu iria um pouquinho mais além, até, além de cobrar isso, cobrar também a auditoria de código, né, você poder auditar o código. E aí, eu estava falando aqui que eu deixo o Mercedes falar um pouco mais, porque ele é mais moderado. E aí, quando você oferece isso... Agora eu vou falar. Desculpa, tá, chefe? E aí, quando você vai vender um software, você como vendedor de software, você vai vender para um órgão federal ou militar, ou o que seja, e você oferece a auditoria desse código, e ele não aceita e compra um outro que não ofereceu. Então, às vezes, também a bola não está só na nossa mão. Caso real. Mariana, você foi citado, né? Fernando daqui a pouco fala. Pois é. Estou de pleno acordo com você. Sabe por quê? Se exige tanto de outras áreas, se exige tanto no que diz respeito... Imagina a seguinte situação. Se você é um profissional de infraestrutura, põe assim um mero conector mal ajustado e dá uma paralisação da rede. É um inferno na Terra. E aí todo mundo caindo, matando, aquela situação toda que quem é de infra conhece. E se pega-se muito no pé. Mas eu ainda acho que não se pega no pé na parte de desenvolvimento. A coisa vai livre, leve e solta. E a partir do momento que isso acontecer, sabe qual vai ser a consequência? É bom para a própria empresa que está oferecendo o produto.
Discordando um pouco da doutora Cristina, eu acho o seguinte, a maneira da apresentação do sistema, do software, até porque o que você falou, Graça, você tem razão, EULA, termo de, sabe, aceitação, seja lá o nome que se der, ninguém lê, ninguém está nem aí, ninguém quer saber, mas vai reclamar na hora que sofreu um problema. Eu acho que está muito mais relacionado em si só a maneira como o produto é vendido. Não é vendido, bala de prata, ele é vendido como panaceia universal, ele é vendido como simplesmente a solução dos seus problemas. E para finalizar, nós estamos avançando no tempo, nós estamos em 2015, indo para 2016, mas uma técnica, sabe aquela técnicazinha que a gente lê nos livros de história, que conseguiu destruir uma nação inteirinha? E em 2015 ainda funciona. Eu fico aqui na minha cabeça, assim, elucubrando e pensando, nossa, como será que foi quando houve a invasão de Troia? Os caras acordam no dia seguinte, está aquele monumento gigante, aquele cavalo maravilhoso e tal. Eles podiam ter deixado ele ali na praia, no monumento a nossa vitória. Mas não, lá vai os caras, não, temos que levar, a população tem que ver, tem que ter tudo bonitinho, e é a ruína. E em 2015, 2016, nós estamos fazendo a mesma coisa. Por N motivos, e repetindo os erros. Bem, gente, olha, minha equipe já me mandou N mensagens aqui, de que o tempo está esgotado, e até por uma questão de direito, vou dar a réplica final para o Piccoli. Você toda está representando aqui, né, obviamente, um elemento importante dessa cadeia. Então, aqui, eu acho que a gente teve a oportunidade de reunir aqui, foi propositalmente que a gente colocou representantes que hoje são os personagens dessa história, e, obviamente, convido vocês a estarem de novo no próximo Security Leaders, de novo nesse painel, porque eu acho que realmente esse painel é fantástico. Peço desculpas àqueles que, eventualmente, esperavam aqui, perguntas de empresas de médio porte, sobre como que elas... Nós vamos tentar, na medida do possível, a gente faz uma caravana Security Leaders pelo país, sempre transmitindo, então vocês vão poder depois também enviar perguntas. Mas que mensagem você daria aí, final, como que você faria a sua réplica aí dessas questões tão emblemáticas aí do setor? É mais do que uma réplica, Bom, como profissional de segurança, ou como entusiasta de segurança, né, porque de vez em quando é meio perigoso você falar que você é profissional de segurança, ou especialista em segurança, porque tem tanta gente boa, né, tanto especialista aí no mercado. Mas como entusiasta do mercado de segurança, independente de eu concordar ou não com uma visão, eu acredito que qualquer coisa que for feita, pensada em melhorar, já é positivo. Tá? Então, qualquer aliança, qualquer pensamento buscando melhorar a questão de segurança já é positivo. Agora, como funcionário da Trend, que eu sou há 15 anos, eu tenho parte da responsabilidade da operação aqui no país e tenho parte da responsabilidade em levar um pouco do que o Alfredo comentava ali. Ele falou, poxa, eu vou falar, e tem que falar. A Trend assinou e assina até hoje um compromisso de um site chamado Bits of Freedom, dizendo que nós não colaboramos com nenhum governo, que nós não temos nenhum backdoor nas nossas tecnologias, que nós não entregamos nenhum tipo de informação para ninguém, etc, etc. Então, isso é um compromisso de que aquilo que eu faço é válido. Muito pouca gente fez esse compromisso. A Trend também, como o Alfredo também comentou, assinou uma carta dizendo que o meu código está aberto para você auditar. Porque não tem problema você auditar meu código, não tem problema nenhum que você veja o que existe na minha tecnologia. E por que eu comento isso tudo com vocês? Porque, de novo, eu acredito que o mercado de segurança a gente precisa realmente, e cada vez mais, trabalhar com transparência. Cada vez mais ser parceiros e menos fornecedor-cliente e menos revendedor-fornecedor, etc. Nós somos parceiros em busca do mesmo objetivo. Tem Symantec aqui, tem Intel Security aqui, tem outros players que estão aqui, que eles concorrem comigo na oferta, na entrega de tecnologias para o mercado, só que os dois possuem, no final, o mesmo objetivo, que é combater o cybercriminoso. No final da história, o objetivo é igual. Então, se nós conseguimos, com mais transparência, endereçar todas essas questões de segurança,
eu acho que é o melhor. Acredito, pessoalmente, que é o melhor caminho possível. Ok, Piccolo, obrigada. Eu gostaria de deixar uma mensagem. Nós começamos esse Security Leaders na primeira palestra feita pelo Coronel Camilo. Ele falou e deixou uma mensagem de colaboração. Ao longo do evento, eu fui mais ou menos tentando registrar o quanto essa palavra foi repetida. E realmente foi a palavra que, ao longo de todo o evento, em debates diferenciados, em temas, né, com propostas, né, inovadoras, ele veio à baila. Então, acho que esse é o convite que eu faço para vocês. Continuem nos acompanhando, compartilhem, estejam conosco também nas nossas mídias sociais e vamos manter esse fórum de colaboração nesse tema. Eu acho que, na verdade, todos nós saímos ganhando no momento em que a gente abre essa discussão, traz visões diferentes, traz debates, mas o objetivo é que vocês saiam do Security Leader diferente da maneira como que vocês entraram aqui. Obrigada por estarem até esse momento conosco nesse painel. Vocês que nos acompanham pela internet, obrigada também. E uma salva de palmas para os participantes desse painel, por favor. Obrigada.